A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app ou pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do programa de entrevistas Essa Gente Grapiúna, que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30, sempre com um entrevistado ou entrevistada que traz em seu trabalho, em seu ofício, a valorização da identidade cultural do nosso povo, as características mais marcantes de uma gente, dessa gente, da nossa gente grapiúna. E como você sabe, antes de cada entrevista, antes de cada diálogo, nós promovemos um tributo à palavra, sempre dando visibilidade e reverenciando o talento e a sensibilidade dos artistas da nossa terra. Fique agora com esse tributo. Alho bugou, bugalho ficou, algo ficou falho, e quanto mais falo, mais bugo, mas quanto mais calo, bugalho. Amanda Menezes Alves. Fazia tempo que eu queria receber o nosso convidado aqui hoje, por diversos motivos. Por ser um amigo querido, confrade da Academia de Letras de Itabuna, por ter me recebido lá de maneira muito afetuosa e cuidadosa, mas também porque o seu trabalho guarda uma relação direta com aquilo que nós buscamos fazer aqui. É valorizar a identidade do nosso povo, a história grapiúna. Essa história grapiúna que você encontra no Instagram, numa página que ele administra, com o mesmo nome, História Grapiúna. Vai lá e dá uma olhadinha nas postagens, nas fotos, nas descrições, no texto cuidadosamente selecionado e escrito para que nós possamos vivenciar essa memória, preservá-la e valorizar aquilo que é da construção desse imaginário de uma gente batalhadora, de um povo que, a despeito de suas tantas contradições históricas, apresenta o que há de melhor em termos de cultura, em termos de trabalho. Eu estou falando de Clóvis Silveira Góes Júnior, historiador, administrador, pesquisador de fino trato e sensibilidade, servidor público federal, casado com Iara, pai de João Marcos e Felipe, e que apresenta agora aqui para vocês duas obras que já se tornam obras de referência: A Gênese do Adventismo Grapiúna e Sequeiro do Espinho, Passos de um Conflito. Nós vamos falar dessas e de outras tantas ações do universo diversificado do trabalho desse intelectual de referência, que é o meu querido amigo Clóvis. Clóvis, muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar esse convite. Você que já é aqui da casa, transitando pelos programas de Raquel, do meu e tantas outras participações que você realiza. E eu queria começar essa conversa leve, agradável, muito bem referenciada, lhe perguntando: quem é Clóvis, ele por ele? Clóvis é filho de Javé, esposo de Ara, pai de João e Felipe. Como você disse, servidor público. Amo a história, principalmente a história local, me deleito diariamente nela. E alimento também diariamente o perfil no Instagram, História Grapiúna, como você já disse. E eu digo aqui sem a menor cerimônia, é um espaço de formação, de repertório, de formação. Eu diria, é um espaço formativo não escolar, né? Para ampliar o seu repertório através das referências cuidadosamente selecionadas por quem entende do assunto, um historiador e um pesquisador. Clóvis, A Gênese do Adventismo Grapiúna. Rafa, coloca na tela a imagem para que o nosso telespectador veja com mais detalhe a imagem desse primeiro livro lançado em 2016. Comenta pra gente qual é essa história e a finalidade desse livro. Você disse que não comercializa, né? Então está ali na tela. Ele veio ocupar uma lacuna. A Igreja Adventista já está em Itabuna há 110 anos e não existia um material escrito que contasse a sua trajetória. Então eu tomei essa deleitosa obrigação de produzir um material. Fiz a pesquisa e está aí. E aqui no seu livro, você traz um testemunho de que a sua família, ou seja, essa história é uma história de ancestralidade, porque aqui na orelha do seu livro você diz que sua avó Genoveva França Jacó foi integrante do primeiro batismo adventista realizado em Itabuna no ano de 1918. Então, não deixou de ser um resgate também de história familiar e de memória, né? Exatamente. Essa imagem da capa, volta aí, Rafa, com a imagem pra gente. Pra mim ela é muito significativa.
Aqui está as margens do Rio Cachoeira? É o Rio Boqueirão, Rio Boqueirão. que é o mesmo rio do Braço, que é afluente do Rio Almada. Então, E aqui e o Rio Boqueirão ele divide Itabuna de Itajuípe. Passa também por Barro Preto. E existia uma comunidade lá na região do Boqueirão, em decorrência do livro adventista, desde muito tempo, e esse batismo foi em 1918. E sua avó estava entre essas pessoas. E a minha tataravó estava aí. É. Maravilha. Então, esse livro, para quem quiser ter acesso, ele está disponível nas bibliotecas, você disse que você entrega ele na igreja, né? Sim, sim. Se alguém tiver interesse, eu posso ofertá-lo. Olha só, então, você que é pesquisador da história regional e quer compreender um pouco melhor da história dos adventistas aqui na região, procure Clóvis e acesse a Gênese do Adventismo Grapiúna por meio de notícias, depoimentos e impressões. Muito interessante essa ideia. Clóvis, fala pra mim, de 2016 para cá, antes de chegar no Siqueiro do Espinho, nós vamos falar já já uma história que nós estamos pensando aqui nos bastidores, tem muita gente interessada em já levar pro teatro, né? Então vamos lá, vamos continuar falando da Gênese do Adventismo Grapiúna. Como foi que você construiu aqui o encadeamento, o entrelaçamento de notícias, depoimentos e impressões para criar essa narrativa? Cada pessoa de idade que morre perde algo. Morreu, perde parte da história. E eu acho que até demorei para produzir esse material, porque muita gente que gravou comigo, escreveu comigo, me deu fotografias, fez suas impressões acerca do adventismo, depois que eu comecei a conversar com essa pessoa, infelizmente ela expirou. Então, se eu não tivesse feito esse resgate, nunca mais saberíamos os fatos. Então, para mim foi importante por conta disso. Então, eu fui atrás e pesquisei em jornais, fiz entrevistas, história da oralidade também aí, com a fotografia da família em Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna, a sede da associação também aqui. Então, eu produzi esse material que recentemente houve uma organização, uma reorganização organizacional da igreja, e foi republicado e mais 500 unidades dele exatamente para doar para cada delegado presente. Maravilha. E aqui você também transcende a fronteira regional e fala da história do adventismo na Bahia. Sim. É porque o adventismo na Bahia nasceu em Itabuna. Entendi. Então, olha só, mais uma referência. Quem são as principais personalidades que meio que alinhavam essa história, que são as principais lideranças, as pessoas de alguma maneira, não necessariamente em linha de frente do ponto de vista de postos, mas assim, pessoas que de fato a trajetória vão contar essa história, desde as mais simples, as que tiveram maior destaque. Olha a família Ramos, que hoje boa parte mora em Floresta Azul, eles moravam antes em Itabuna, e eles foram, digamos assim, os protagonistas dessa história. E também a família Jacó, que veio depois, e muita gente, né? Em 1910 houve aqui no Rio Cachoeira, que não é a foto da capa do livro, em 1910, agora no Rio Cachoeira houve o primeiro batismo aqui, quando ele era completamente limpo. Aqui uma coisa que me chama a atenção, a família 70 também foi protagonista, né, do adventismo aqui. Quem construiu inclusive a primeira igreja, o primeiro templo, né, de concreto armado, foi também membros da família 70. Então Jacó, família Ramos e a família 70. E aí me chama a atenção que mesmo a época, né, 1910, 1918, naquele momento, e depois, com o passar do tempo, não se centra apenas no masculino. Então eu vi aqui fotos de irmãs batizadas, aqui eu estou no item 10, na página 105, Catarina Souza. Então, o protagonismo das... Ela é a matriarca da família 70. Ela é a matriarca da família 70. De onde descende Ara. Exatamente. Então aqui nós temos, ó, você vai conseguir ver temáticas extremamente atuais aqui, referenciadas nesse processo histórico de memória e de ancestralidade. Então, vale aí a leitura e fica a nossa indicação. E aqui eu estou muito, assim, feliz, satisfeito, porque além de receber o livro, recebi uma dedicatória carinhosa e afetuosa desse meu querido amigo. Vamos passear um pouquinho pelas fotos e depois vamos voltar para falar de Siqueiro do Espinho. Rafa, põe as fotos aí pra gente. A gente pega o pessoal da técnica e bota de ponta cabeça, né? Combina uma coisa e o apresentador vai lá e faz outra. Vamos ver, você vai comentando livremente a maneira do... Todas as imagens que eu vou comentar foram publicadas no Instagram, o História Grapiúna, todas. Esse aí
Aí pro pessoal... Bom, aí é o frontispício da página, né, do perfil História Grapiona. Sim. E aí agora, provavelmente a residência que continua incólume mais antiga de Itabuna. Fica na Barão do Rio Branco, antiga Taboquinha. Porque Itabuna antes era Taboca Grande, onde é o centro, e Taboquinha, a rua Barão do Rio Branco, que vai lá dar no bairro de Fátima, beirão do rio. Sim. E esse é o edifício em boas condições mais antigo de Itabuna. Ele foi construído em 1905. Nossa. Então ele perdeu algumas características mais levemente, mas quem passa na Barra do Rio Branco ainda pode prestigiar. Era o prédio mais belo de Itabuna. Sem... E aí depois foi construído um outro que eu vou lhe mostrar no instante aí, que é uma réplica do Palácio Paranaguá, que ainda está de pé em Deus, né? O nosso, infelizmente, o nosso Paranaguazinho foi destruído. E aí, Inclusive um local que você participou dentro desse ambiente, só que você participou no local atual, no antigo, mas você vai ver daqui a pouco aí nas fotografias. tá certo, vamos passar mais no ar. Aí a Praça Dame, Praçador. em uma homenagem de Itabuna a Adame de Sá, que foi o governante ilhéense que liderou aqui a política regional por 30 anos. E Itabuna, participava Itabocas, à época pertencia a Ilhéus. E o que aconteceu? Em homenagem a ele, esse largo, na verdade a Praça Dame não existe no papel. São 3 praças aqui em Itabuna, a Praça Dame. Mas ficou, na memória do povo, tá a Praça Dame. E essa aí foi uma festa que teve para construir o Colégio Divina Providência. Nossa. É, Você se lembra o ano? foi 1923. Nossa senhora. Então tem 100 mil anos essa foto, né? A Praça Dame. Olha só. Mais uma. Bem... Aí é Ilhéus, né? A rainha, chamam de princesinha do cacau, a rainha do cacau, a bela Ilhéus. Eu alterno entre Itabuna, Ilhéus e região fotografias, né? Mas normalmente um de Itabuna, outro Ilhéus, um de Itabuna, outro Ilhéus. Esse também foi publicado mostrando como Ilhéus era bela. Hoje os edifícios de Ilhéus estão urgentemente precisando de melhora. Tanto a história de Ilhéus como a de Itabuna precisa de um socorro urgente. Urgente. E aí a bela Ilhéus, Essa coisa, essa... que é a porta de entrada para a antiga Tabocas. É todo mundo, porque como não tinha estradas, desculpe ele atrapalhei, como não tinha estradas, né, por dentro do continente, tinha que vir pelo mar. Vinha pelo porto, do porto vinha beirando o rio. Então é a porta de entrada para Tabocas. É verdade. Eu ia dizer com relação à necessidade do poder público, da educação como um todo, compreender a ideia de que o patrimônio cultural é processo de formação, é educativo. Nas universidades há uma discussão muito atual sobre educação patrimonial, né? E assim, do patrimônio material, que precisa ser preservado, e do patrimônio imaterial. Você, como historiador, vai desenvolver isso muito melhor e já tem feito isso falando aqui, apresentando as imagens. Mas é importante salientar de que não dá para pensar uma educação conectada com as demandas do nosso tempo sem falar da preservação da memória e do patrimônio. Rafael, você só desenvolve plenamente sua cidadania quando você ama o seu local. Para você amar, você tem que conhecer. Como conhecer se você não conhece a história do local? Então, como é que você conhece se fecham os nossos museus, rasgam os nossos documentos, destrói a nossa arquitetura? Destrói e não deixam abertas as nossas bibliotecas. Então é muito difícil você conhecer. Então a proposta do História Grapiúna é exatamente essa: E você promover o amor pela terra e desenvolver amplamente a sua cidadania. Perfeito. E trabalhar, porque se você não conhece o seu passado, você provavelmente não tem como desenvolver bem o seu presente e quiçá o futuro. Então a minha proposta foi essa: conhecer o passado para amar o seu presente e construir uma cidade melhor no futuro. Que bom que você foi inspirado, né, para trazer essa contribuição para a gente, porque tá aí um excelente espaço não formal de educação. Eu estou reiterando isso. Porque Independente, né? Independente, que não tem tutela nem do poder público, nem de iniciativa privada. É um trabalho de um pesquisador sério, né, respeitado, referendado pelos pares, que ocupa espaço de destaque nos ambientes acadêmicos, na Academia de Letras de Itabuna, ou seja, é alguém que tem
para falar de um conceito mais recente, lugar de fala e propriedade, referência intelectual, para apresentar essa contribuição. Vamos continuar vendo aqui imagens. Aí é a antiga Capela de São Sebastião, ali na praça principal a principal praça turística de Ilhéus, onde está a Catedral de São Sebastião. Antes nós tínhamos essa capela, que era colonial. Ela foi derrubada e construiu no lugar a capela. O mar era bem próximo. O mar vinha aí a 10, 15 metros dessa capela. Hoje ele está a 150 metros de distância. Com assoreamento, a construção do porto, o mar afastou. Mas tínhamos essa capela colonial. Ilhéus, que é uma cidade, uma das mais antigas, né? Em 1536, mais ou menos, começou a colonização ali daquele morro que fica atrás da catedral, né? Então, 1536. Então, Ilhéus existe a partir daí. Então, foi construído muita coisa interessante que com o tempo foi tudo destruído. Essa capela mesmo poderia ser construída, a catedral, em outro local, para se preservar isso aí. Perfeitamente. Mas quase 500 anos de história. Exatamente. Vamos mais. Aí era o edifício mais belo de Itabuna, o Castelinho de Firmino Alves. Belíssimo, não era belo não, era belíssimo. Hoje, no local, foi construído uma casa, um imóvel quadrado. Olha que coluna, é a mesma. Olha as colunas, olha os detalhes. Nesse local aí, foi construído um imóvel quadrado que serve para o comércio hoje. Firmino Alves construiu esse palacete aí, chamado de Castelinho, para dar de presente à filha no casamento dela. E foi derrubado. Eu ainda, chegando em Itabuna, presenciei e vi pintarem quadros sobre ele ainda. Inclusive, participei, vi Santal na praça, que ele fica ali perto da Praça Olinto Leone, bem próximo. Carlos Santal, você conhece, né? Pois é, está em Portugal agora, né? Carlos Santal pintando, meses depois derrubaram o Castelinho. Então foi uma providência divina. Carlos Santal está ali naquele momento. Veja a sensibilidade do artista, né? E uma pena, porque está aí uma cidade belíssima. sem É verdade, que pena. Vamos lá. Essa fotografia aí é simbólica extrema. Uhum. Tem dois edifícios aí altamente representativo para nós. Amplie pra gente aí, Rafa, novamente. Esse aqui você já habitou ele por um tempo. É a série da maçonaria atual. É verdade. Né? O de Areópago está bonito. Pronto. Então, esse aí, quem construiu esse foi Basílio de Oliveira, que é protagonista nesse livro. Tá entendendo? Que foi, digamos, o inimigo dos Badarós. Nesse prédio foi escolhido o nome Itabuna. E ele é uma réplica do Palácio Paranaguá. É uma réplica, se você comparar, é exatamente igual. Como é que o prédio foi foi destinado para a maçonaria, você sabe? Ele foi vendido depois. Basílio de Oliveira, por conta do combate, ele precisou sair daqui. Foi para Minas Gerais, depois foi para Ilhéus, ele foi candidato a prefeito, a intendente de Itabuna, foi candidato a intendente de Ilhéus, ele foi tipo vereador em Ilhéus, conselheiro em Ilhéus, foi conselheiro em Itabuna, depois ele se afastou um pouco. E aí a família, ele vendeu o prédio para a maçonaria. A maçonaria conservou, inclusive, um tempo. O tempo da estrutura. Conservou, mas disse que as condições por dentro, que era toda de madeira, não estavam boas. E aí teve que demolir. Que, hoje em dia, os meios hoje se permite conservar, né? Restaurar e conservar. Era conhecido como Palácio dos Cristais. E aí ele tinha mais de 40 janelas. Naquela época, quanto mais janelas, mais poder tinha o seu dono, o dono do imóvel. E no fundo, morou Raquel de Queiroz. Aquele prédio do fundo, se ampliar mais, você vai olhar aquele sobradinho. Por 7 meses ela morou em Itabuna. O pai dela, o esposo dela foi gerente do Banco do Brasil, próximo daí, né? E ela morou aí. Ela esteve grávida por um tempo. Jorge Amado, inclusive,
compareceu esse lugar aí com ela, ajudou e trouxe médico, porque ela foi uma gravidez muito difícil. Inclusive, quando ela veio para Itabuna, eu já tinha escrito o grande livro dela, que para mim é o 15, que conta a seca do Brasil e do Ceará. E ela habitou aí já a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, morou em Itabuna por 7 meses, e foi nesse local. E quase ninguém sabia disso. 99,9% não sabia. E esse espaço... E eu publiquei no Instagram e mostrei. Então nós precisamos saber. Isso aí era pra estar. Isso tinha que ter uma placa lá. Isso era pra gente fazer recital de poesia na porta. Circuito turístico, as pessoas deviam vir. Exatamente. Circuito literário, a pessoa via a Raquel de Queiroz e em Ferradas via Jorge Amado. Sabe os casarões. E pertinho daí morou Firmino Rocha, bem pertinho daí. Quer dizer, toda a grande cidade ou toda cidade média e pequena que se importa em estabelecer um turismo verdadeiramente qualificado, organizado, que gera emprego, que gera renda, que dinamiza a economia, constrói os circuitos turísticos. Né? Quer dizer, as trilhas turísticas, você vai numa grande metrópole, você vai fazer um circuito turístico e literário, por exemplo, em Dublin, para ver James Joyce, quer dizer, vai pensar todo o cenário do livro Ulisses, você percorre as... Que maravilha. Quer dizer, aqui você tem os grandes escritores, mas você não tem mais a memória. E o custo praticamente zero. Só a manutenção dos espaços. Somente. Recentemente, na reconstrução do Jardim do O, tiraram um equipamento histórico que tinha lá. Não sei se você acompanhou, nós tínhamos lá uma colher, né? A colher, inicialmente, ela era de concreto armado. Depois, ela é de aço vazado, né? E reformaram a praça. A praça, na verdade, chama José de Almeida Alcântara. E não colocaram no lugar. E eu fiz apelo na página. Eu conversei pessoalmente com o prefeito no aniversário de El Duque, 100 anos. Eu conversei com o prefeito. Falei da situação, disse que era um preço ínfimo. Não precisava botar aquela colher antiga, fazia uma placa de metal pequena e colocasse lá preservar a memória, para que quem passasse ali entendesse quem foi um político mais popular que Itabuna já teve. José de Almeida Alcântara. Aí ia dizer que ganhava de colher. Exatamente, era tão fácil que era colherada, né? As urnas, os votos, a vitória, pois é. E não tá, isso eu já falei pessoalmente, ele inclusive me garantiu. Vamos falar agora de Sequeiro de Espinho, porque conversa boa, conversa agradável, bem referenciada. O tempo passa rápido. Nosso programa tem 30 minutos e aqui nós já estamos chegando nesse quadrante. Limiar. E iremos falar sobre esse livro que está sendo assim muito bem recebido pela crítica, né? Comentários muito bem referendados e de gente que está debruçada sobre literatura. Então eu tenho certeza que vai chegar até você. Sequeiro de Espinho, Passos de um Conflito. Conta pra gente a relação desse livro com Terras do Sem Fim e como foi a construção dessa narrativa, à vontade, para apresentar para o nosso público e como pode adquirir. Certo. Adquirir é só entrar em contato com a gente no História Grapiona. Tá certo. Então, deixa a mensagem lá. Eu degusto história regional diariamente. Tanto no material que eu tenho em casa, na biblioteca, como no SEDOC, no Arquivo Público de Itabuna, no antigo Arquivo Público de Ilhéus. E alguns verbetes, alguns vocábulos surgiam com muita frequência. Cauaçu, Basílio de Oliveira, os Badarós, Sequeiro do Espinho, Jagunços. E eu tentei unir isso e descobri que, digamos assim, o ponto nefrálgico de tudo isso foi um conflito que aconteceu aqui na região entre 1917 e 1919. Os fatores motivadores são ambição, dinheiro, política, status. E descobri que existia escritos esparsos desse material. E descobri que Jorge Amado escreveu um livro com a liberdade que a literatura lhe deu, né? Digamos assim, mítico, sobre o evento chamado
Terra do Sem Fim. Terra do Sem Fim. Daí o termo terra, nós estamos na Terra do Sem Fim, onde tudo pode acontecer. Deixa eu fazer um parênteses para dizer como é bonita a capa desse livro. Não é por causa da arma em si, não, sabe? É a composição. É verdade, os elementos aí que foram E a cor, sabe? Essa coisa cromática. madeirados Essa também, né? paleta, né? É. E o verde ali, o amarelo. Um fruto de ouro ali ainda, né? Não tem a ver com o belicismo. Aí é o Winchester 44. Aí está muito Muito comum, utilizado aqui pelos coronéis. E aí, falando no contexto da novela Renascer, que está aí, né, retomando contar essa história da civilização grapiúna, chega o seu livro. Olha só. E nós tivemos a alegria de ouvir o nosso cronista poeta, assim eu o chamo carinhosamente, Ulisses Prudente, fazer uma poesia dedicada à abertura do programa de entrevista de Clóvis. Você acompanhou. Se quiser olhar no YouTube novamente, vai lá e volta, porque o YouTube dá essa liberdade. Você volta lá no Momento Literário, ouve, e você vai ver a interlocução que há entre a poesia de Ulisses com o livro Sequeiro do Espinho. Mas vamos continuar falando da história. Esse conflito entre 17 e 19. vai se desdobrar, e você conta essa história aqui pra gente. Exatamente. Vai dando pouco spoiler, só vai trazendo as coisas mais gerais pra pessoa ir lá procurar o livro. Porque já com essa apresentação é um thriller, né? É uma coisa que vai chamando, vai prendendo a atenção. Existem algumas estatísticas que falam em 200 mortos e outras falam até em 600 mortos. O Rio Almada ficou coalhado de mortos, que foi o Sequeiro do Espinho. É uma região onde está estabelecida hoje a cidade de Itajuípe, no limite entre Mutuns, que é Itabuna, e Itajuípe, que pertencia a Ilhéus. E ali, por conta da terra fértil, houve, né, essa batalha entre os irmãos Badarós, Juca e Senhor, e que eram ilhéenses, e o taboquense, ou seja, porque nasceu em Tabocas, atual Itabuna, Basílio de Oliveira, por conta da terra, para plantar cacau. E foi muito sangrento, e tudo que nós somos hoje na política, na situação social da nossa região, na violência reinante, eu vejo uma semente no conflito do Sequeiro do Espinho. Então é interessante que reflitamos nisso, e por isso que você entendendo, você conhecendo o passado, você entende o seu presente e tenta melhorias para o futuro. Olha a utilidade da história, né? Então eu acredito que prestei esse serviço, né? E trazer à tona esse conflito que existia, como eu disse, em escritos espaços, aqui e acolá, e eu juntei. Então aí tem depoimentos de algumas pessoas que viveram na infância, outras que ouviram dizer porque eram filhos, sobrinhos, outros parentes, e jornais. Fui a Salvador, fiz uma pesquisa na Biblioteca Central. A SEDOC me foi altamente útil, o material da UESC, a SEDOC, e nasceu esse livro aí. Tem muitas fotografias. Maravilha. Clóvis, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Queria ficar aqui 2 horas e meia, 3 horas conversando com você, fazer uma relação aqui com os Cauaçus. Entrevistei recentemente Domingos Ailton, lá de Jiquié, que tem Anésia Cauaçu, um grande livro também, que Anésia viveu em Ilhéus. Viveu em Deus, olha só. Então fica aí, você de casa, com esse gostinho de que tá na hora de ir lá buscar o livro, para poder entender um pouco melhor dessa história e perceber essa prosa poética que Clóvis traz para poder narrar uma história tão sangrenta, tão violenta, mas que constitui, né, a identidade do nosso povo até os dias de hoje. Clóvis, muito obrigado. Esses minutos é para você deixar um até breve, falar novamente a página para que as pessoas sigam e se sentir à vontade para retornar aqui quantas vezes você quiser. A página é História Grapiúna. História Grapiúna. Agradeço o convite áureo, estar aqui com Rafael Gama, com Frade, Obrigado. De quem eu tenho uma grande admiração, apesar do pouco tempo. Eu tenho uma grande admiração por você. É recíproco. Então, você ficou agora com todo esse cabedal intelectual e a deixa para continuar fazendo como o Clóvis faz, sorvendo a cultura grapiúna diariamente. Esse foi o Essa Gente Grapiúna, e você já sabe, é sempre feito especialmente para você.